Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia, Mapa da Copa, episódio 19. Quem é o 19? Um certo Nico Lionel. Otamendi. Um certo 19. Lionel foi 19. 19, Nico Foi. Otamendi. No Não, mas Barcelona? Sabe que eu jogo bola com o número 19, né? Porque 19 Por quê? foi o Passarella em 78, o Ruggeri em 86 e o Otamendi em 2022. Poxa. É Sempre zagueiro. são jogadores que eram Importantes. carinhosos com o adversário. E aí eu joguei com a 19, ganhei o Todos campeonato de- com o Bertoncel de meu jogador na Copa Engenheiros da Guerrinha. Isso. Ganhamos a Copa KTO. KTO. Meu time tinha... Apesar de ti. Apesar de... O treinador, arrumei o time dentro do primeiro jogo pro segundo jogo, eu afastei os jogadores. Perdemos o primeiro jogo, mas tivemos poder de reação. Poder de reação. É. E ali se bancou, como eu sou da aldeia, gaúcho. Isso. A direção me bancou, com o apoio da grande mídia. Isso. Afastamos os jogadores que eram problema. João Preto, por exemplo, voltou só na final. Isso. E o Renan, Mas o João Preto Silveira... O goleiro também, lembra? O Boleiro jogou menos do O que João deveria. Preto voltou pro churrasco. Isso. Vai espetar Apostamos salsichão. no Colin de centroavante e copamos o campeonato. É isso. Mas tinha um certo comentarista careca que, como eu não hablava, queria me derrubar. Ah, então tá certo. Por falar nisso, o confronto entre Flamengo e Inter É são entre técnicos brasileiros. brasileiro. Isso. Da aldeia. E dois técnicos da mesma da novíssima geração. Um é da Da geração, novíssima e outro isso. da nova Mas geração. com construções Exatamente. de carreira completamente diferentes. Totalmente diferentes. Nós vamos tratar disso porque o episódio 19 da temporada 4. Pô, isso aqui não é House of Cards, nem... Que loucura, né? Não é série da Netflix. É o mapa da Copa. Com atores que estavam no primeiro não estão mais, outros que Quem é que saíram. nós perdemos? O Petrucci entrou e saiu. É, Petrucci o Felipe nós Duarte, levamos- a o gente Petrucci- perdeu, né, praticamente, né? Petrucci foi viver naquele território uruguaio que nós anexamos, Pelotas. Pelotas. Isso. Viver O perigosamente. Felipe Duarte, os aeroportos o sugaram. Ah, É. peraí, o Felipe, hoje não tem desculpa, porque o Felipe tava lá em cima na redação. Ele tava, mas ele Não, tava mas com uns compromissos, ele tem afazeres. Né? Ele tá com compromissos. Mas seguimos, né? A gente já colocou o Potter, já colocou o Vini Moura, a Keck, o Dreyer já veio aqui também. O Dreyer. Convidados de fora. Então, assim, são temporadas com vários atores que participaram em algum momento do mapa. Isso me remete a uma frase do Soares, da seleção uruguaia sub-20. Estava se preparando para um sul-americano e o Soares fez uma palestra para os guris e começa assim: somos poucos, mas somos bons. Nós somos bons. Então, o Espetáculo. mapa da O Copa Suárez mais ou menos. enlouqueceu ontem com o Fafa, o atacante aqui. Perdeu pro Orlando City 4-1. Tá, e tu viu o lance dele com o Fafa? Perdeu o clássico. O Messi tá machucado, né? Sofreu uma lesão Clássico muscular. do Mickey? Sofreu Isso uma aí, lesão Orlando e muscular. Miami, claro. Uhum. E aí ele dá uma bola no Fafa. E aí ele dá aquela bola que ele dá pra receber de volta. E o Fafa tenta girar e erra. E, cara, ele dá uma mijada no jogador. Tu imagina tu é acostumado a jogar com o Messi no ataque. De repente o Messi machuca e tu joga com o Fafa. Mas tem o Depula agora lá. Depol tá. Fez Rodrigo gol esses Depol. dias. Fez. gol. Fez. Vamos lá. E o Messi tá com uma lesão Tu acha que o... muscular. Lesão muscular. Exatamente. É raro o Messi ter O lesão. jogo que É eu errado. via... Sabe qual jogo que o Messi machucou? Que o adversário tinha o Ferrarese. Sim, é o... O jogando de ala. time- E o do Atlas. México? O Atlas. O Atlas do México. Treinado pelo Gago. O Gago é o treinador. Ferrarese... Gustavo Ferrares. É que chamavam aqui de Ferrarese, né? Ferrares. O da Pantera, né? Que ele fazia o Pantera, gol e... O Inter imitava quase a Pantera, caindo, assim. ele fez um gol, o Inter tá perdendo 2-0, ele imitou a Pantera. Ali acabou a tem trajetória condição, né? dele no Inter. Ferrarese passou a jogar de lateral no Puebla do México. Ele vai- Ferrares é da base do Inter. é de 2016, é da geração que sobe todo mundo naquela É da renovação geração- do Alisson, ponta esquerda, Sim. do Andrigo, Sim. toda essa geração de... Ele sobe um pouquinho antes com o Abel. Será que não tem Final de nessa... 14 ele já sobe, mas ele vai jogar mesmo em 16. Essa geração não tinha um nome chamado Léo Ortiz? Porque ele é lançado em 2017, Pelo Antônio Carlos ele Zago de como uma titular, geração no caso, depois. né? Uma geração depois. mas mais ou menos sobe da base também. E, Mas hoje... ele é uma geração depois, ele já é do Inter na Série B. E o Léo Alan, Ortiz. o volante Alan, O Alan não chega a jogar no Inter, porque o vai Liverpool direto pro Liverpool, né? compra com 16 anos, 15 anos. É, Enfim, Léo Ortiz vamos e Alan. tratar de tudo isso no duelo entre Inter e Flamengo na Libertadores, o nosso tema. Mas antes de qualquer coisa, a nossa rota. Bem de rota. Quem é o favorito? Os conf- Peraí. É, Não? não. Tem É, dúvida? Eu tô meio tonto aqui no Rio Grande do Sul, porque eu tenho visto cada coisa, enfim, já não sei mais o que é favorito, quem é técnico que dá resultado, quem não dá resultado. O Rio Grande do Sul tá me enlouquecendo. Tá. Preciso dos ares mediterrâneos, Bertoncello, providencie isso, por favor. Vamos trabalhar com isso. Os confrontos recentes e
o que o povo gosta. Adora isso aí, né? Adora, ama. Não vamos com mano a mano de novo. Vamos esse com troço mano a aí. mano. Não, tô fora. Adora, não vamos vou lá. votar. Não, vai ter que falar hoje. Vai votar, tu vota errado sempre, É. tu te expõe. Vai ter que falar. Vamos lá? Quem é o favorito? Flamengo, né? O Flamengo hoje, ele é favorito contra qualquer time da América do Sul. Flamengo e River, Flamengo. Flamengo e Cruzeiro, Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Seleção do Equador. Depende, o Plata joga pra que lado? Não, joga Flamengo. Flamengo. Ele faz. Flamengo. Não, Flamengo com seleção brasileira. Não, para. Menos. Treinada por quem? Pelo Ancelotti e seleção Pelo brasileira. Ancelotti, Pelo Dorival, Flamengo. O time do Dorival era um caminhão de bicho. Calma. Não tá na hora da pomada. Não, mas Sabe assim, que- contra qualquer clube da América do Sul, pra mim, o Flamengo ele Não, seria o Flamengo favorito. tá sobrando. O Flamengo é o time que tá gastando em contratações o que um clube europeu de porte médio gasta. Gastou nessa janela, a janela mais cara de sua história, quase 300 milhões de reais, com as vindas do Emerson Royal, Sim. do Carrascal. e do Samuel Lino. Né? O Saul veio livre, né? Não teve um pagamento para algum clube para transferência. Claro que ele é caro, porque o salário deve ser alto e as luvas são caras, mas de reforços, de trazer de algum clube, de pagar uma multa, de pagar algum valor para trazê-los, aí Carrascal, Emerson Royal e o Samuel Lino. Numa conta por cima, 50 milhões de euros. É o que gasta um clube médio. É isso aí. É. Se a gente pegar um clube médio da Itália, por exemplo, talvez não tenha gasto isso. Sim. Não vamos falar aqui do Big Six da Inglaterra, não vamos falar da Juventus, Não, aí é da outro Inter, mundo. aí é outro mundo. É o Bayern de Munique. Mas tu pega, por exemplo, Sevilha, Sim, o Flamengo que gastou é, mais que o Sevilla. que é um grupo, que é um time ali que, em outro momento... Hoje o treinador do Sevilha é o Almeida. Matias Almeida, acabou de ser anunciado, estava na Grécia. O ponto para mim que eu coloco é o seguinte, e aí o Flamengo é favorito? Sim. Só que o Flamengo ele está se remontando. Ele perdeu para mim o melhor jogador, que era o Gerson, era o melhor jogador do time. Ele não vai ter o Arrascaeta e o Pulgar tá fora dos dois jogos. Faz um tempo já agora, né? E o Arrascaeta não joga o primeiro jogo. E o Wesley fora também Mas vendido De pela La Roma. Cruz volta. O De La Cruz volta, mas a gente não sabe com quais condições, né? Eu acho que o Flamengo, desse momento, ele é um Flamengo parecido com o Flamengo de 19, quando o Jesus chega, que o Flamengo contrata jogadores, mas vocês vão lembrar que no início o Flamengo não estava pronto, o Flamengo cai da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, como caiu agora para o Atlético Mineiro, e o Flamengo sofre contra o Emelec. Se não fosse o Pitana arrumar um pênalti para o Flamengo, não sei se o Flamengo teria passado. Então eu acho que a esperança para o Inter é exatamente essa. Esse Flamengo aí ele tem tudo para em setembro ou outubro ser um time imbatível. Mas como ele tá, o Saul ainda está conhecendo o elenco, o Vino está conhecendo o elenco, o Carrascal está estreando. Nesse momento, e o Flamengo ainda pode contratar um centroavante, né? Se fala num centroavante, tentou o Covid e tal. Nesse momento ainda é um Flamengo que tá o Beltrán. Uhum. O Beltrán foi Covid, né? O Beltrán. Tá numa transição. A gente não sabe exatamente o Flamengo que vai jogar contra o Inter nessas próximas quartas-feiras. Então acho que a esperança do Inter tá aí. Talvez daqui um mês já vá ser um Flamengo muito próximo daquele do Jesus, um Flamengo quase imbatível. Mas hoje nem o Felipe Luiz tem total certeza das decisões, né? Joga o Lino, joga o Saul. Não joga o Saul, joga o Alan. Não tem joga dúvida. o Pedro, Joga o Bruno Henrique. Exato, o Bruno Henrique pelo lado, por dentro, o Plata pelo lado, por dentro, joga o Luiz Araújo pelo lado. Uhum. Ele ainda não tem um time tão pronto assim. É interessante como o Flamengo já está fazendo eu tô dando uma olhada na equipe que jogou contra o Atlético Mineiro, como eles já estão fazendo a transição, né? Tipo, o Bruno Henrique é um cara que já está chegando ao final da trajetória dele no Flamengo, embora ele seja um cara importante lá no Flamengo. Mas já E começa... esses jogos aí com um time misto, né? Porque Exato. a prioridade era Campeonato Brasileiro. Jogou Rossi, Varela, aí na lateral direita vai jogar o Royal, uhum, Léo Os Ortiz Léos. e Léo Pereira. certo? Aí na lateral esquerda, Ayrton Lucas. Já no final de semana jogou o Alexandre. que vai ser ele. Ou tem o Vinha. O Vinha. Uhum. Aí Jorginho e... Como é que é? Alexandre, Ayrton Lucas e Vinha. Tá, Três laterais é isso esquerdos. aí. E o Inter tem o Bernabei. E Que é bom deu. jogador, hein? Bom jogador, O Bernabé. motor do carro fundido. Jorginho e Everton Araújo. O Everton Araújo menos. Menos Né? deve jogar o De La Cruz aqui. Ou talvez. Ou o Alan. Alan. Eu acho que aí é um bom ponto. Agora tu já trouxe uma discussão. O Wallace Ian, Não vai jogar. Plata e Everton, Cebolinha. O Cebolinha não vai jogar, deve jogar o Esse Plata. trio aqui acho que não joga, né? O Plata talvez jogue. Talvez o Felipe jogue o Luiz Plata. gosta muito do Gonçalo Não, o Plata. Plata joga. De dúvida é por dentro ou pela direita. Depende Isso do Luiz aí. Araújo. É Luiz Araújo de um lado. O Samuel e Lino Plata do outro. Samuel Lino do outro. E na frente o Pedro. É isso.
E tem o Carrascal que deve estrear. Deve estrear, mas acho que não entre os 11, né? Não como titular. Não jogou ainda, né? Então deve jogar só no decorrer. Eu acho que o jogo, e aí a gente tem que falar do Inter também, né? O Inter... Deixa eu só cantar o banco do Atlético. Vai. Do Flamengo. Não, do jogo contra o Atlético. Ah, sim. Samuel Lino. Certo. De Arrascaeta, Saul Níguez. O Saul deve jogar, não? Então, o Saul poderia jogar o Saul ou o Alan. Ou o De La Cruz. É o De La Cruz. Mas assim, tu tem que pensar que o jogo tem 5 trocas e que esses caras vão entrar. É isso né? aí. Então, sei lá, daqui a pouco começa o Saul, ele cansa, pode entrar o De La Cruz. Administra o grupo, né? Um negócio... É difícil porque, vamos lá, o Roger vai montar uma estratégia pra marcar o lado esquerdo com o Samuel Lino, que é 1 contra 1, vai jogar em cima do Aguirre. Daqui a pouco o Samuel Lino cansa, ele bota o Cebolinha. Ou ele muda a característica, ou bota o Bruno Henrique. Ou o Luiz Araújo. Ou bota o Bruno Henrique. Uhum. O Bruno Henrique nem ficou no banco nesse jogo contra o Atlético Mineiro. E tem fora ainda machucados o Pulgar, o Danilo e o Michael. O Danilo também tá fora. O Danilo que poderia ser titular da zaga, né? A zaga, por exemplo, no Mundial, o jogo contra o Chelsea, ele tira o Léo Ortiz, joga com o Danilo e Léo Pereira. Então, assim, seria um zagueiro. O Flamengo, eu até estava vendo sobre isso, o Flamengo identificou que precisa contratar mais um zagueiro, porque pelos problemas do Danilo, o Léo Ortiz e o Léo Pereira têm jogado muito. O zagueiro da base é o Cleiton, que é insuficiente, eles consideram insuficiente. Joga pouco. Né? Então, assim, e o centroavante que pode trazer. Sabe que eu acho que nesse jogo, não sei se a gente já vai entrar no confronto sobre o Inter, porque a gente tem de confrontos recentes, né? Mas para projetar o duelo, eu acho que tem muito a ver com aquele Inter e Flamengo do 3-2 do ano passado. Porque o Inter, no final de semana, fez uma atuação que eu também acho que ela renovou o fôlego dos colorados. Torcedor do Inter. Mas tem um contexto nessa atuação. Então, né? É isso que eu quero entrar contigo, Léo. Porque eu te vi no sala e tu estava indo numa mesma linha do que eu penso. Porque o Inter que o Roger retoma a partir da lesão do Carboneiro e até da entrada do Alan Rodrigues, que é um jogador melhor do que os que o Inter tinha para o meio campo, o Roger retoma o Tabata pelo lado direito, um meia que vem para dentro, o Wesley junto pela esquerda com o Bernabei, que era o time do ano passado. Aí o Alan Patrick, eu imagino que o Ricardo Matias siga no time, né, pelos 2 gols, mas era assim que o Inter jogava no ano passado, quando o Inter chegou embalado para enfrentar o Flamengo no Maracanã, naquele jogo que teria chance matemática de título ainda, e o Inter foi atropelado no primeiro tempo. 3-0. Por um Flamengo que tinha o Wesley, realmente não tem agora o Wesley, deve ter o Emerson Royal na lateral direita, mas na esquerda eu lembro que a dobradinha Michael e Alexandro em cima do Bruno Gomes, que era um Bruno Gomes que é melhor do que o Aguirre, porque o Tabata pelo lado ele não conseguiu fazer o acompanhamento do Alexandro. Ele não faz, ele tem essa dificuldade. Então, assim, o jogo que o Inter fez contra o Bragantino... E agora é o Samuel Lino agora ali. Que agora o Samuel Lino é muito melhor que o driblador. Michael. Muito driblador, rápido, forte. É muito melhor que o Michael. E pode ser que não seja o Alexandre, que daí seja um lateral mais ofensivo na esquerda. Ayrton Lucas vinha. Lucas vinha. Então, assim, o time do Inter que funcionou muito bem contra o Bragantino, eu não sei se ele é viável contra esse Flamengo, porque esse time, essa ideia de time, com o Fernando. Olha só, tu tinha nesse time que eu tô falando do ano passado, nessa ideia do Tabata pela direita, ele tinha o Bruno Gomes no lugar do Aguirre na lateral, ou seja, melhor, e ele tinha o Fernando no lugar de quem jogar de volante, não sei se vai ser o Richard, se vai ser o Ronaldo, se vai ser o Thiago Maia, acho que é o Thiago Maia, né? Thiago Maia com e o Rodrigues, ele tinha o Rohel na zaga, que agora não vai ter o Rohel, vai ter o Vitão e Juninho, o Vitão joga pela direita e vai fazer a cobertura do lateral. Isso é um ponto que melhora, mas sem Fernando e Bruno Gomes. E naquele encaixe de jogo, o Flamengo passou por cima do Inter. Por isso que eu não sei, e aí pensando com a cabeça do Roger, se o Roger não vai olhar para o confronto do primeiro turno do Brasileirão, que ele fez uma linha de 5, ali com o Fernando como um terceiro zagueiro, mas fez uma linha de 5, e optou por marcar o Flamengo marcando mais baixo. Só que hoje ele não tem um volante que faça isso, ele teria que fazer com 3 zagueiros de origem, talvez. Sai ganhando e depois sofre o empate, 1-1 jogo. Eu não sei se ele não pode fazer isso. Ele perde o mercado, né? Se ele tivesse o mercado, poderia fazer com 3 zagueiros. Qual seria o zagueiro? Teria que jogar com o Juninho por dentro. E o Vitor Gabriel? O Vitor Gabriel pela esquerda. O Vitor Gabriel é lento na cobertura. Ele perde o lugar pela lentidão dele. E o Cleiton Sampaio não tem condição. Cleiton Sampaio. Só se ele coloca, o Richard como zagueiro. A recuar. O Richard já fez isso na carreira. Como zagueiro. É alto. 1,95 m, o Flamengo usa muito a bola aérea. O Flamengo ganha... os 3 jogos com o Atlético, eu acho que podem servir como bons balizadores. Primeiro jogo, o Cuca arma o time para fazer perseguições longas. E são perseguições individuais. Cada um sabe quem tem que marcar. Ele perde o jogo na reta final numa bola parada, gol do Léo Ortiz de cabeça. Léo Ortiz faz o gol. O segundo jogo, ele faz isso que o Munari disse, linhas baixas. Porém,
o gol do Atlético sai numa pressão do Coelho na saída de bola. E não era uma pressão grande, era só Não, o Coelho, né? Que o Léo Pereira erra, né? O Léo Pereira erra. Uhum. E depois no jogo do Mineirão, ele também vem com a mesma ideia, só que o Flamengo tem o gol no início que muda completamente o contexto do jogo. Porém, ele segura o Flamengo. Vai para os pênaltis. A saída do Roger pode ser essa. O ponto é que o Roger vai mexer num time que eu estou vendo os colorados muito entusiasmados por uma vitória contra um time que perdeu a 7ª seguida. E que joga com as linhas muito altas. O Inter fez um jogo de transição contra o Flamengo. E de trocação, porque o Bragantino Sim. perde muitos gols também, né? O goleiro foi Sai bem cara a rocheiro. cara várias vezes com o Pita ali. 1x0 tem a defesa do Rocher e o gol salvo pelo Cleiton. Uma trocação. Aí tu pensa Uma que a bola não vai trocação cair no pé do pelo- Pita. Pelo Juninho. Juninho. Ela vai cair no pé do Pedro, no Plata, do Bruno Henrique, do sei lá quem, do Só que Lino. esse jogo desse 1x1 que o Munari trouxe aqui com linhas mais baixas, e convenhamos que o resultado de 1x1 na ida no Maracanã é um resultado muito bom. É. Mas esse jogo aí não foi aquela partida que o Inter sofre 19 20 finalizações. 17. 17 finalizações? Deu uma crise, inclusive, no Sala, porque eu defendi que o Inter não era candidato a nada no campeonato. E que estavam dizendo que com Era aquela... candidato a vaga, não há nada. era a vaga, campeão. Que seria campeão, porque Brigaria estava por todo mundo título. empolgado. Esse é o ponto. O Inter fez uma boa atuação no sábado. Mas é uma loucura isso, porque o Inter de quarta, tu tinha que mandar todo mundo embora, Sim, fechar o Beira-Rio, fazer uma pista de bolão e o Inter passar a jogar a liga de bolão. isso. Porque o clube estava tudo errado. E alugar a piscina. E botar as piscinas do Parque Gigante e as churrasqueiras. É. Aí no sábado ganhou do Bragantino, que não ganhava havia 6 partidas, aliás, 6 que derrotas perdia, seguidas. É. havia 6 partidas, É. e muda tudo agora. O Inter pode fazer um enfrentamento com o Flamengo. Mas esse é o mundo dos cortes, né? Porque todo mundo tá pelo corte. Então muita gente, quando tem o mínimo resultado positivo, tem que fazer o corte dizendo que vai ganhar do Real Madrid. E quando perde, que é o momento que a galera tá mal, que o torcedor tá mal, tem que fazer o corte dizendo que tem que mandar ter todo mundo. E aí a gente vive nessa loucura que é difícil não manter é- uma análise Não real. é eletrocardiograma, mas aí o Roger também. E quando o Roger diz que o campo, ele é refém do campo, Que ele quer ser, inclusive, refém do campo, do que é bom treino pra e ele. do campo, o time de sábado, pela entrevista dele, é o time que vai com jogar. a entrada do Vitão e do Aguirre, que são os titulares, é o time que vai jogar. Uhum. Porém, não casa essa ideia para jogar contra esse Flamengo. Só que Esse modelo não casa para jogar contra o Flamengo. a não ser que tu consiga ter a bola. Que é muito Mas difícil. não, o time não tem a bola. É. Naturalmente o Flamengo vai pegar O essa Flamengo, bola. Né? aquele jogo, o Com Flamengo... o Jorginho, inclusive, o né? Que é um primeiro cara que tempo, carteia o jogo Outro, no meio quer ver um campo. jogador que... Quem era o volante do Flamengo naquele Alan. jogo, no 1x1, no 3x2, era Everton não. Araújo e De La Cruz. De De La Cruz. Gente, esse jogo foi constrangedor o Alan Patrick nesse jogo. Porque o Alan Patrick ele não conseguia ficar com a bola e o Flamengo, os volantes do Flamengo e com os zagueiros saindo, o Flamengo saía de trás com uma facilidade, o Alan Patrick não conseguia ter físico para acompanhar. O Inter foi amassado, tanto que o primeiro tempo é 3x0. Isso. O Flamengo é Não, 3x0 o primeiro tempo. Gente, E o Flamengo não jogava nada, o Flamengo Flamengo não tinha tirou mais o pé, chance né? que o brasileiro. Sim. o Flamengo tirou o pé. O Flamengo fez 3x0, segundo tempo o Flamengo... E eu não Passou a lembro se administrar estava o nas jogo. disputas das finais contra o Atlético Mineiro nessa época. Acho que era mais ou menos uma semana antes. É porque o Flamengo... Era campeão é, já, sabe? O Flamengo joga contra o Inter no Beira-Rio, Era em 1 a 1. dezembro já, dia É 1º na de quarta-feira, antes da final da Copa do Brasil. E aí depois, deixa eu achar aqui... Não, ele já era campeão. Já era campeão. Mas Então, o Flamengo na relaxado quarta-feira também, né? Bem anterior, ele tinha empatado com o Fortaleza, o jogo que se ele tivesse vencido, ele seguiria com chance matemática de título. relaxado. Perfeito. E até gerou uma discussão, o Perfeito. Flamengo não tem mais chance de matemática, pode entregar pro Inter pra complicar o Botafogo. Lembra que se discutiu isso? Uhum. E aí o Flamengo entrou, o Flamengo não entregou nada. E foi um jogo assim que pra mim ali ficou muito clara a dificuldade desse time do Inter de encarar esse tipo de jogo. a reta final do Inter no ano passado foi meio que um choque de realidade, né? Eu acho que o Thiago Maia Léo- jogando de segundo volante também foi atropelado nesse jogo. O Léo fisicamente. trouxe um ponto que vale muito para os mata-matas, e aqui a gente tem uma cultura de enaltecer os mata-matas, que passa muito pela estratégia. E talvez essa campanha que o Felipe Luiz tem pelo Flamengo, que é impressionante, né? São 60 jogos já e 3 títulos. Felipe Luiz entra numa lacuna deixada pelo Tite, expectativa muito grande com o Tite no ano passado, não deu certo. E o Felipe Luiz pega esse Flamengo e perdeu apenas 6 jogos nesse quase um ano, né? 6 jogos. Jogos para Fluminense, Central Córdoba, Cruzeiro, Santos, Atlético Mineiro e a derrota para o Bayern na Copa do Mundo de clubes. Mas tem um detalhe que talvez passe muito pela estratégia que o Roger vai colocar nessa quarta-feira, que é competir, tentar um empate, uma vitória, claro, mas um empate ou perder por pouco. E tem um ponto fraco nesse Flamengo que, apesar dos muitos nomes, é não conseguir transformar as chances em gol.
O Léo trouxe agora 17 finalizações, quase 20 finalizações naquele 1-1 contra o Inter. Por quê? O Flamengo tem uma dificuldade crônica de fazer gols. Mesmo tendo Pedro, mesmo tendo Plata, mesmo tendo outros jogadores que façam gols. O próprio Samuel contra o Atlético perde O jogo O contra o Samuel Mirassol Lino é foram difícil. Eles não 24 conseguem. finalizações. O volume que o Flamengo do Felipe Luiz faz e que o Felipe Luiz prega muito de ser um protagonista, não consegue, na proporção, transformar isso em gols. E na estatística, na temporada, apenas 6 vezes o Flamengo conseguiu marcar mais de 3 gols. Mais de 2 gols. Não 2 vai gols. ter goleada. Anota Não o tem corte goleada. aí, não vai ser goleada. O Inter vai estar vivo no Beira-Rio. Tem vitórias contra o Corinthians por 4-0, contra o Juventude, aquele 6-0 que ele fez. Tem vitória contra o Fortaleza, que foi uma goleada também, e o Botafogo da Paraíba. A vitória contra o Chelsea foi por 3-1. Então só, não tem jogos em sequência. O Flamengo, pelo número, pelos nomes que tem aqui, a gente pensaria, tem um 5-0 ali, tem um 7-0 aqui, tem um 7-1 aqui, um 6-2 aqui. Não, não tem Jesus fazia goleadas. isso. O Jesus fazia isso. Esse Flamengo, já desde o Sampaoli, com o Tite, agora com o Felipe Luiz, não consegue fazer gols. Talvez porque construa vantagem e passe a administrar. Pode ser também. Pode Porque ser. é um time que o Felipe Luiz quer implantar uma ideia europeia de jogar em altíssima intensidade. Porém, no mercado, no contexto, no calendário brasileiro, no contexto brasileiro, não consegue. Não consegue. Tu não É. consegue manter 70 minutos de alta intensidade. É. Então constrói a vantagem e passa a administrar. Eu falava antes que eu não acredito em goleada, então eu acho que o Inter volta vivo, só que o confronto é tão difícil que eu acho que mesmo que se for empate no Maracanã, o Flamengo é favorito no jogo da volta no Beira-Rio. A gente viu o Flamengo perder para o Atlético no Maracanã e vai ganhar em Minas. E ganhou por 1-0, levou para levar para os pênaltis e deveria ter ganho por mais. O primeiro tempo foi um Mas absurdo. contra o Ceará no Castelão foi 1-1. Contra o Ceará. Acho que o Flamengo tem esses pontos fracos. Tem É pontos um fracos. time No a que bola mata-mata bola é aérea, possível. por exemplo. O Flamengo caiu na Libertadores nos últimos anos pro Olímpia, do Diego Aguirre, time treinado pelo Penharol. Sampaoli, e pelo Penharol do ano passado, do Diego Aguirre. Não, Isso, não, o Olímpia não, do Arce. Arce. Olímpia do Arce e o Penharol Isso. do Diego Aguirre Aliás, no ano o passado. Olímpia, O Flamengo do Tite. o Aguirre ganhou o clássico no final de semana do Nacional 3-0, gol do Arezo. 2 gols, né? Gol do Arezo. gol do Arezo. Um gol do Arezo. Matias Arezo. Matias Arezo. Ou ele joga bola quando E sai joga daqui, né? contra o Racing. Aliás, uma história curiosa, a gente tá falando de Libertadores. O Racing que enfrenta o Penharol contratou o Marcos Rojo, Rojo. ex-Boca. Só que não pode falar Rojo no... Por quê? Porque é azul, É o Marcos, agora ele virou o Marcos. O Marcos.R na camisa e o anúncio do Racing com nova contratação Marcos. É o Marcos Azul. Azul. Não pode falar Rojo. Espetacular. Futebol é maluco. Muito Sim, porque bom. o apelido do Independiente é Rojo. É isso, Rojo. não pode. É rojo. O treinador Val Costas disse que ele não fala a cor rojo, não fala o nome Independiente e não usa vermelho, obviamente, né? Então, assim, não fala. Daí logo depois veio a contratação, tá? Como é que vai chamar o jogador? Não, vai chamar de Marcos. Que loucura, né? Enfim. Tinha um jogador do Inter, o Alisson Farias. Ah, que tu tava tentando descobrir quem era o nome, né? O Alisson Farias, o veio de ponteirinho. Lages, Ponteirinho. e o apelido dele lá era Azul. Ah. Azul, porque sei lá, porque eu jogava na camisa azul, o apelido dele era Azul. Azul. E eu me lembro que eu fiz essa coluna, os colorados ficaram enlouquecidos, que tá votando, que nosso jogador é gremista. O apelido do cara era Azul. Alisson Farias. Segundo diz, é por causa da camiseta. É. Pintou muito bem. Pintou muito bem. Andrigo, Alisson Farias, tudo nessa mesma O época. Alisson Farias tinha muito potencial, porém ele achava que ele era o Robin. É. E aí, inclusive, em outros momentos fora do estádio, à noite, por exemplo, ele achava que ele era o Robin. Sim. O E Robin aí, do Batman? Não, o Robin no Argen. Ah, tá. Léo, só para encerrar sobre o Flamengo do Felipe Luiz, tem uma jogada que o Flamengo insiste bastante e parece que o Felipe Luiz confia tanto nessa estratégia que ele força muito, que é jogar com os Léos, né? O ataque ele faz do bem. Flamengo parte pelo Léo Pereira e pelo Ortiz. Por isso que é difícil quando tu espera esse time. Só que como é que tu marca isso também, né? Os zagueiros que estão jogando, O né? Léo Pereira tem uma saída... Ele foi contratado por isso no Sim. Atlético Paranaense, teve um começo ruim, né? Porque não é fácil trocar o Atlético Paranaense pelo Flamengo, né? Sim. E pegou um momento também de instabilidade do Flamengo, mas ele tem uma saída de bola muito limpa. E o Léo Ortiz é um jogador ele é um meia que joga na defesa. Como né? diria o Zico, camisa 10 Zico da falou zaga. isso? Falou. É. Camisa 10 da zaga. Mas saiu daqui do Inter porque achavam que ele era muito enfeitado e que não sabia cabecear. O treinador da época Aí eu preferiu tô usar vendo- o... Eu tô vendo Atlético e Flamengo, Klaus. ele deu um cabeceio que era um chute dentro da área. Pô, ele aprendeu a cabecear. O Fora Klaus... os lançamentos, né? De 3D. na tudo época, muda, né? Na época, As a ideia... pré-assistências. O treinador da época usava o Klaus. Com esse Klaus? O treinador era o Guto Ferreira. Guto Ferreira. E depois que sai o Guto Ferreira, veio o Odair. E aí o Odair usa depois do Klaus o Moledo. E aí não tinha espaço pro Léo Ortiz e vai pro O Bragantino. Léo Ortiz, ele
Nós vamos falar depois mais do Léo Vamos. Ortiz, né? Mas o Léo Ortiz, ele é um jogador que a carreira dele não é que seja salva, mas a carreira dele tem uma participação muito forte do Antônio Carlos Zago. Que foi um dos maiores zagueiros do futebol O brasileiro Antônio nesse Carlos Zago é século. quem É promove verdade. ele a titular No no Inter, Inter. e o Zago cai na segunda rodada da Série B, né? Na primeira ou na segunda, cai pro Paysandu, né? Ele, Isso. ele começa ganhando do Londrina, Londrina. fora, empata com o ABC em casa e perde pro Paysandu fora. Isso. E aí cai. Aí cai na viagem, Isso, né? na Cai no viagem. avião. Em Belém. Isso. E depois o Léo Ortiz é encostado. Quando o Zago vai assumir o RB Brasil, antes Nem da era fusão Bragantino. com o Bragantino, 6 meses antes da fusão com o Bragantino, é o time da Red Bull, ele indica o Léo Ortiz, que o Léo Ortiz estava encostado no Inter, e o Léo Ortiz vai para um contrato para jogar o Paulistão. E o Léo não tinha sido emprestado pro Sport Recife? Eu acho que ele joga Tinha pelo sido, esporte. joga pro tinha Sport sido, Recife, né? não, tinha sido, Era empréstimo. volta só, né? pro Inter, estava encostado no Inter Uhum. e vai pro RB Brasil. E aí ele joga, faz um bom Paulistão, e naquele momento o Bragantino, a Red Bull compra o Bragantino. E o Zago segue. Ficam 3 ou 4 jogadores só do Bragantino. Um deles é o Claudinho. É a Série B do O Claudinho, outro quando é destrói. o Léo Ortiz, tem mais 2 que ficam. E a carreira do Léo Ortiz toma uma outra trajetória. É. Que é importante um técnico, né? Tem técnico que atrapalha a vida do jogador. Tem técnico que salva a vida do jogador, né? Pedido do Tite no o ano passado. Exato. Sim. Tu Tite sabia, perde pro Flamengo. Tu sabia, Munari, tu sabia, Bertoncello, que quem acompanha o mapa da Copa no YouTube de GZH, se der o like... Pode dar o like? Pode. Bota o like, por favor. Vamos lá, dá o like, te Ó, inscreva, né, o se sininho. inscreve no canal de GZH, tu vai ter acesso a todos os programas, tu vai ter aviso, notificação de todos os programas. E vai poder, sempre que entrar o mapa da Copa no ar, ser avisado. Ó, tem o mapa da Copa, Plim, temporada 4, não é Netflix, é Kim GZH. mapa da Copa. E nas plataformas de áudio, aciona lá o sininho, né? Pum. Que mais? Compartilhar o vídeo, Compartilha, te inscrever, te comentar inscreve, também, comenta. comenta ali também. O Pedro Petrucci lá de Pelotas, ele ele lê segue todos, até sendo, hoje ele lê todos. né, o nosso moderador. É. É só fazer isso e sempre tu vai estar com o mapa da Copa te acompanhando. E quem tá Tem no gente Spotify que- também já dê, né, Claro. as 5 estrelas também pra Dá gente 5 deixar lá em estrelas. cima. Tem gente que Valorizados. escuta o mapa enquanto corre. Por isso que nós não podemos passar de 50 minutos aqui, temos que adiantar o nosso Boa. programa. Confrontos recentes. Sabe que eu A queria... gente já deu meio que uma pincelada, né? Exato, eu queria só trazer o histórico deles dos mata-matas, né? Porque são 6 confrontos entre Internacional e Flamengo. A vantagem do Flamengo passou em 4 e o Inter passou em 2. Começou lá em 87, na Copa União. O Inter a final, o Inter empata no Beira-Rio com o Flamengo em 1-1, perde no Maracanã por 1-0, gol marcado pelo Bebeto, Flamengo campeão. Bebeto. Depois eles voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil de 96 e 97. Em ambas, o Flamengo passa. Na de 96, o Inter vence no Beira-Rio por 3-2, o Flamengo vence no Maracanã por 3-1, Flamengo classificado. Que ano? 96. Boicotear o goleiro do Inter. Gol do... Acho que nessa de 96 tem gol do Juan de falta. O Juan bem novinho. Tem um gol do Romário. Juan aqui que é de 97. Então em é 97, no Beira-Rio foi 1-1 e o Flamengo no Maracanã vence por 1-0, gol marcado pelo Juan. Essa aí. É esse? Um gol E em de 97, depois o Flamengo faz a final contra o Grêmio. A primeira vez que no mata-mata o Inter leva a vantagem foi na seletiva da Libertadores em 99. Né? Eles se enfrentam na primeira fase. O Inter vence no Beira-Rio por 1-0 e no Rio empata em 1-1. E aí o Inter passa, depois pega o Grêmio, passa lembra pelo dessa Grêmio seletiva? também. Um pouco, falta. Léo. O campeonato brasileiro ele tinha O Inter oitavas quase de caiu final, em ele 99. quase cai, Hã? tem as oitavas de final. E aí eles pegam os times, aqueles times que não foram rebaixados, mas que não classificaram, jogam uma seletiva para ir a Libertadores. Inclusive nessa seletiva tem um Grenal. Tem o Grenal. Tem um Grenal. Que o Almir faz gol. Isso. E o Inter vence. perde a vaga pro Atlético Paranaense. Isso. Cai pro Atlético Paranaense. Bom, depois disso, 10 anos depois, em 2009, tem o grande jogo entre eles também pelas quartas da Copa do Brasil. Empate em 0-0 no Maracanã. E no Beira-Rio, o Inter sai perdendo, vira e tem o icônico gol marcado de falta pelo Andrezinho, No no 2-1. No Bruno. No goleiro Bruno. No goleiro Bruno. Não, em 2009. O Flamengo seria campeão brasileiro desse ano com o Andrade, né, como técnico. Tinha Petkovic, tinha o Imperador, tinha o Zé Roberto, o Bruno, o Juan, o Léo Moura. O Flamengo seria campeão brasileiro, mas na Copa passou... É o Inter do Tite. Isso, o Inter do Tite consegue chegar até a final, depois perde para o Corinthians. E a última vez, a primeira na Libertadores, realmente, a última vez em 2019, pelas quartas, o Flamengo vence no Maracanã por 2-0. O Odair monta uma estratégia
de se defender lá. No final, o Edenilson perde Capaz a que o bola. Odair montou uma estratégia de se quase nunca defender. Só se isso, defender. né? Cara, que Curiosamente, incrível! estrategicamente, ele fez naquele Ele noite. se defendeu, o naquela Odair. noite. Pô, Leva o jogo em tão 0x0. ofensivo, Odair. Leva o jogo em 0x0 até os 30 minutos do segundo tempo. Aí o Edenilson perde a bola, o Bruno Henrique faz O dois Edenilson gols. perdeu a bola. Perdeu a bola. Pô, quem poderia imaginar o Mas Edenilson? esse jogo tem uma bola que o Nico Lopes É verdade. tá entrando o Guerreiro Na área, né? livre e o Nico Lopes, em vez de passar a bola pro Guerreiro, aí faltou conexão, porque não tinha Wi-Fi na Nicolândia, ele chuta a bola acho que bate no zagueiro. Prensado, é bloqueado o chute, isso. né? Enfim. No Aqui é Beira-Rio, 1x1, né? no Beira-Rio tem o seguinte, tá? O Inter sai ganhando. Gol de quem? 1x0, gol de falta do Lindoso. Gol Isso, de né? cabeça do Lindoso. Só que assim, ó, esse lance ficou parado Lindoso 7 ou Thiago minutos. Maia? 7 minutos parado pra saber se estava impedido, se era falta, se era ombro, se Passar era, do se era VAR. mão. É. E isso aí O VAR já esfriou era o Inter. ruim em 2019, Esfriou o então. Inter. A torcida Porque, pô, tu tava faz enlouquecida. Faz 1x0 e era segundo tempo, ali uns 20 minutos. Pô, tu poderia tentar mais um gol pra levar os pênaltis. Mas ficou 7 minutos ali parado. O Inter se joga pra frente, o Odair tira o Cuesta e coloca o Sarrafiori, algo assim. Uma Expõe o atitude time. muito inteligente de um time que ia atacar e cruzar a bola na área e tirar o tirou zagueiro de o Cuesta. 1,90m. Muito inteligente. E aí, num contra-ataque, o Gabigol faz o gol, 1x1, mas Flamengo essa classificado, parada, ela foi- seria campeão da Libertadores depois. Na época o Inter reclamou muito, né? Sim, ficou um tempão parado. Esse era o Inter que reclamava Tempão. bastante. O... Foram os mata-matas entre Quem é eles, que faz 6 gol aqui mata-matos. do Flamengo? O Gabigol. O Gabigol fez No gol em todos os contra-ataque. mata-matas. No contra-ataque ele faz ali, o Bruno Henrique cruza e o Gabigol só E o toca pra Flamengo é dentro. campeão da América. Campeão da Libertadores depois. Depois o outro Passa pelo Grêmio na goleia o semifinal. Grêmio. e o River. E aí na final passa um sufoco contra o River, que eu sofri aquele jogo do River. O River tá ganhando até o final, lembra que deu o Pinova e Sim. entrega o porco lá. Sim. É. E aí o Flamengo ganhou do River. Quase que o River foi campeão aqui. Tá bom. A última vez que o Inter venceu o Flamengo no Maracanã, pra falar do histórico recente entre eles. Me diga, 4x0 Aguirre. 2021, pandemia, sem público, Flamengo de Renato Portaluppi, Internacional de Diego Aguirre, 4x0 para o Inter, 3 gols marcados pelo Yuri, um gol marcado pelo Tyson. Isso. O Tyson num contra-ataque. Era o Flamengo invicto ele com o Renato, arranca- não? Era um Flamengo que, Sim. acho que estava invicto. E é o Felipe Flamengo Luiz tem aí, o Felipe Luiz mostrou que era esse, que o Tyson, que já não tinha velocidade, passa pelo Felipe Luiz numa facilidade, lembra? Ali ele começa a virar técnico. Aí ele começa a virar técnico. E tem o histórico recente também do jogo entre eles em 21 também no Maracanã, que o Flamengo ganha de virada, tem o lance Como 21? 2 em 21. 21 é em fevereiro pelo pandemia. Campeonato Brasileiro, que o Rodinei é expulso por entrar por cima da perna do Felipe Luiz. É isso aí. Do Felipe Luiz. E O Inter sai árbitro ganhando. era o O Rafael Claus. Rafael Claus. O Inter sai ganhando o gol de pênalti do Edenilson. A vitória dava o título ao Inter. Só que depois o Arrascaeta Não, e o peraí, Gabigol peraí. viram. Não dava Mas- o título. Dava o título Dá um naquele se fosse momento. que o Inter ganhasse, Porque- era. é verdade. Era Só que rodada. assim, Era só pra gente penúltima rodada. pontuar, a expulsão, o jogo já tá 1x1 e o gol Isso, do Flamengo tá 1 a 1. foi em cima, foi nas costas do Rodinei. O primeiro? É o primeiro, sim. Porque não é que Arrascaeta. porque muito se vende a história, o Inter tava ganhando e teve a expulsão. Não, Sim, já sim, tava isso 1x1 aí. o jogo. Isso aí, tá E a bom. zaga do Inter era Lucas Ribeiro e Lucas Ribeiro e O Moledo? Não, o Moledo tinha machucado. O Moledo sempre É machucava. verdade. Era O Lucas Ribeiro e o Zé Gabriel, porque o Zé Cuesta Gabriel. ganha suspenso no jogo anterior contra o Vasco. Lembra que o Inter perde um pênalti, o Vasco? O Inter e Vasco no O Vasco no Januário. perde um pênalti. O Vasco perde um O Vasco pênalti. perde com o Cano. Cano. Cano chuta Cano pra bate fora. pênalti. Esse ano É. o Vasco cai, eu acho, não? Pode ser. Sim, Pode Vasco ser, cai. 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 Aham. O Cano perde um pênalti, o Inter leva um sufoco do Vasco, mas consegue chegar vivo pro jogo contra o Flamengo. É. E aí Sai ganhando sai ganhando com o E gol do perde Edenilson. depois. Mas, Que enfim, momento, hein? Históricos. Histórico. Pênalti, Denilson. Agora, tem muitas... Pênalti, não? Em outros tempos, se a gente fosse voltar nos tempos, tem muitas goleadas do Inter sobre o Flamengo, no Beira-Rio. O Flamengo vinha jogar, mas era o Flamengo de outros tempos, e o Inter sempre tinha vitórias, assim, e algumas retumbantes sobre o Flamengo. Só que o Portocel botou 99 uma seletiva da Libertadores, o Flamengo disputando uma seletiva da Libertadores. Esqueçam. Isso nunca mais vai acontecer. O Flamengo agora todos os anos vai se classificar pela Não, Libertadores até pelo porque Brasileirão. Sempre. A CBF coloca 6 vagas pelo Brasileirão. Mas na época foi quando ela aumentou pra 4, né? Puxa, esse Ela é E uma aqui nessa mudança época de iam 2000. dois, né? Não, nessa época quando Nessa muda pra época, acho que 4. eram 4, né? Muda pra 4. 3 via Brasileirão e um Isso. via Copa. Muda pra 4 durante a temporada, porque a Conmebol sempre foi muito organizada, né? E aí a CBF define que o campeão e o vice do Brasileirão iriam e cria a seletiva pra dar mais uma vaga. E o campeão da Copa do Brasil fechava. Já fechava. E aí é 2000, é o ano, essa Libertadores Claro. de 2000, quem Tem ganhou uma foi o seletiva papai, da lembra? Libertadores, não poderiam ir dois, Não né? poderia. Sim, e aí tem Corinthians e Palmeiras na Libertadores, lembra? Que daí dá toda o rol, que o Marcelinho erra o pênalti. E aí na Isso, no final Morumbi. de 2000, o Palmeiras encontrou Papá, Boquita e Boquita foi campeão. O Argel teve que marcar o melhor presidente da Riquelme? história do Boca. Não. Ganhamos no 0x0, 2x2 na Bomboneira na ida. 0x0 aqui, um gol estranho. Eles reclamam, o Palmeiras reclama até hoje de um dos pênaltis, que de fato um pênalti foi forçado lá no Bomboneira, mas tem um gol
gol anulado do Palermo aqui no Morumbi também, né? Foi 0x0 e ganhamos nos pênaltis. Ganhamos. Olha que outros tempos, né? O Palmeiras jogando uma final no Morumbi. Isso. E hoje tu Tem o colocar estádio um jogo dele, no Morumbi, no gramado os sintético. caras Aí, quebram o Morumbi. no ano seguinte, o Palmeiras leva pro Parque Antártica a semifinal, que é o jogo aquele que o Riquelme entra pra bater, que o Argel entra marca o batendo no Riquelme. Riquelme, lembra? Ele dá uma rasteira no Time Rio. do Celso Rotti, né? Celso Rotti, que o Celso Filipão Rotti, sai e veio o treinar Rotti. o Palmeiras. Sabe que O Argel entra e sai o lanhando o Celso Riquelme. Rotti no Palmeiras indo No muito Palmeiras. bem. Com um bigode. Não, esse time tinha o Asprilla. Baita O bigode. Asprilla erra pênalti contra o Boca, em 2000. O E Asprilla, em 2001, o Alex Cabeção erra pênalti. O Córdoba era um fenômeno, né? O Córdoba pegou 2, 3 em cada cobrança. O maior goleiro da história do Clube Atlético Boca Juniors. Ah, o Nanzieri, colombiano. bem mais. maior. Colombiano, né? Colombiano, Córdoba. Qual é que discutia sempre com o Chilavera? O Navarro Montoya, né? Que Isso. dizia que Que é ele de era antes. uma Mercedes e o Chilavera era um Fusquinha. O Montoya, que agora era comentarista da ESPN, foi demitido e disse que foi demitido porque ele defendia o Boca nos debates. Ah, é? É forte. Teve polêmica isso? forte. Tá bom. É, a ESPN é River, né? O Pojo Vinhovo que apresenta. Não sei o que o Pojo torce. O Pojo deve ser Pojo, Boca. se chama o Pojo River tem de cara de Gajinha. River, né? Não, mas o Pojo acho que é Boca como toda a população mundial. Acho que Não, ele é Olha Boca. só, se chama o River de Gajina e tem um Pojo apresentando o programa, tu acha que é? Não, mas eu acho que o Pojo é nosso. Eu acho que o Mariano Close é River, que é o outro narrador. E acho que o Pojo Vinhovo, eu acho que é nosso. Eu acho que é nosso. E como é que eles chamam lá? É a Iri? A prensa River Platense. Vamos pro mano a mano? Vamos! Aê, chegou a hora, Vamos, finalmente. vamos. Agora é a hora da Tava verdade. esperando por isso. Vai anotando aí que eu tô sem caneta. Tá. Aqui o Olímpia, que está aqui, de Ramon Dias, levou 4x0 do Guarani do Paraguai no final de semana. O Guarani do Balança. Não é mais. Não é mais? O Arce é outro que toda hora pedem treinando aqui. O Arce não dá certo em lugar Pai nenhum. e filho Martinez, o Emiliano e o Ramon. O Dias, e os... os a Dias, que família eu acho Dias. ainda acho que foi mal demitido do Corinthians. Ramon Dias. Ganhou o Campeonato Paulista do Corinthians, o goleiro dele machucou, o goleiro que entrou tomou todos os gols de fora Acho da que o área. trabalho era ruim. Não era ruim, o Garro Acho que era machuca. Salvou o Corinthians do rebaixamento ano passado. O Corinthians começa ano passado Sim. com o Mano Menezes de treinador. Gastando Cai 20 depois de milhões tomar num time, 3 né? do Vou fazer do que nem o Novo Felipe Horizontino Gamba, em casa. Gastando time. Mano a mano de Flamengo e O Inter. goleiro! O goleiro é? Bangueira. Ó, o Gamba que anda gravando uns... O Gamba simulou o caso do Bernabéu no O Instagram Gamba dele. tá sem freios, né? Eu encontrei ele. Ô, Felipe, me ajuda, Felipe. Me ajuda a te ajudar. Professor, Eu vou simular... Ele diz assim, eu vou simular como foi a conversa. como assim, né? Encontrei, Ai, como tu tá quente, Leonardo. encontrei ele encontrei ele no... Que o filho dele estuda na mesma escola que os meus filhos. Ah, é? O Lucas E aí Gamba. encontrei ele no Lucas co- Gamba. Mas a conversa com o Gamba, o mapa de calor dele é incrível, né? Ele não para com 2 minutos no mesmo lugar. A conversa com ele nunca dura mais do que 2 minutos. Sempre saindo. Grande figura. Tá sempre velho. indo. Grande figura. Boa. O goleiro é Rossi ou Rocher? Cara, assim, o Rossi no jogo agora contra o Mirassol, o Flamengo vence o jogo duro, 2x1, baita jogo. Mirassol, bom time, hein? Bom time, Bem treinado. bem Ganais. treinado. Guanais, né? Rafael Guanais. A gente devia fazer um programa Bom sobre time. ele. Mas como é que a gente vai fazer do mapa da Copa com o Mirassol? Só ele O for Mirassol pro vai classificar G6. pra Ó, Libertadores. E o Rossi foi decisivo. É bom goleiro o Rossi, mas eu acho que o Rocher é mais goleiro. Vou com o Rocher. 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 Beleza. Royal ou Aguirre? Royal. Royal também. O Aguirre, cara, teve um ano bom ano passado, mas assim, pra mim é uma nota 6. O Varela ganha do assim. Aguirre. O Varela também o ganha Emerson vira Royal, sabe por quê? Por quê? Tamanho da boca. Lembra do Abra a Boca? É Royal, da gelatina. Mentira, É o apelido- não é isso. É verdade. Tirando Cara, as sarro. crianças, as É pessoas que vêm verdade, depois não cara. tem idade pra isso. É verdade. É mesmo. É por causa da marca de gelatina do Bocão. Emerson Royal, que As é crianças influencer vêm- nas redes sociais, dança e não sei o que, Sabe que tem rapper. tem uma um monte de história coisa. dele, eu não sabia que... Ele não é, acho que ele não é carioca, mas ele foi passar férias no Rio, acho que ele tem casa no Rio, o ano passado. E ele sofreu um assalto. Tava saindo do restaurante, acho que tava com a família, com o pai, ou tava com os amigos, e ele pegou e entrou em combate com o assaltante, segurou a arma do cara, assim, segura pelo Vai, cano, Artes marciais, assim? e conseguiu, cara, imobilizar o Autodefesa? cara. Depois ele disse, Self-defense. foi um momento que eu não pensei, não façam isso, né? Mas foi uma coisa instintiva, imagina que Caramba. louco, cara. O Royal, coloca a foto do Royal e do Rodinei. Irmãos separados no berçário, são iguais, são muito parecidos. Emerson Royal que surge na Ponte Preta. O Royal não Vai pro gostou. Atlético Mineiro. Porque não gostou de ser comparado O com o Rodinei. Royal não gostou de que é mais bonito que o Rodinei. ele surge na Ponte Preta, é de uma seleção sub-20 Mas o Rodinei também jogou na ponte, né? também. Jogou também. Mas o Rodinei faz um outro caminho. O Rodinei era um cara que. O Rodinei tava desempregado. Rodinei, Sabe foda. que ele vai pra Ponte
porque deram uma chance pra ele, Adivinha pra quando ele treinar jogou na na Ponte, aí surge Também. uma A oportunidade. Podi. A Ponte Exato. gosta de laterais ofensivos na direita, né? O Caetano que leva ele pro Ó, Emerson Flamengo. Royal, Rodrigo Caetano. Rodinei, O Edson, Apodi. o Edson Bocão, que foi da seleção brasileira na Copa de 86, também era da Ponte. Tinha Edson surgido na quem? Ponte. Bocão. É. Copa de E 86, também- que lindo. O Diego ganhou sozinho. A maior atuação individual da história Tá, das Copas vamos do Mundo. seguir. aqui, ó. essa Emerson polêmica Royal. agora. Essa polêmica agora. Aí, Próxima. Léo Ortiz ou Vitão? Ah, só aqui tem essa discussão, pelo amor de Deus. Léo Ortiz. Fácil. Não? Sim, o Léo Ortiz é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Mas não que o Vitão seja ruim, né? Bom, jogaria se eu tivesse longe o disso, elenco, os dois jogariam. Mas o Léo Ortiz é melhor. Essa é dura, hein? O que tu acha, Léo? Essa é dura. Essa tu joga a camisa e deixa Cara, de deu Não, uma sim. crise, deu uma crise que assim, o pessoal falava aqui dentro, nesse microfone, fala o seguinte: como é que a seleção brasileira contrata o Ortiz e não chama, não convoca o Ortiz e não convoca o Vitão? E o cara, que o Léo Ortiz joga mais que o Vitão. Pra mim era muito simples. Eu vou usar esse critério. Né? O Ortiz tá na seleção, o Vitão não. Tá. Mas são equivalentes. Bom critério. Léo Pereira, o Juninho, Léo Pereira. Léo Pereira. Léo Pereira, apesar de o Léo Pereira ter uma fase ruim, como o Léo lembrou no início, Isso. hoje tá jogando bem. Tá jogando bem. Tá jogando bem. Alexandro ou Bernabei? Alexandro. Jogou na Juventus. É, o Alex... Acho que o nome do Bernabé é Alexandre, não é? Não sei. É Alexander. Alexandre Bernabé, É. né? É. O Bernabei tá vivendo um momento... É, o momento do Bernabé. O ano Ruim. passado até a gente poderia debater o momento do Bernabé, só que o momento do Bernabé hoje é ruim. Esse é, um problema Pra o momento mim, do Bernabé. Alexandre. Não, Alexandre, não tem nem dúvida. Essa próxima, Jorginho ou Thiago Maia, todos vão votar no Jorginho. Não, né? o Jorginho é o melhor 5 Não do show sei, cara, brasileiro. o Thiago Como? Maia... Mentira, claro que não. Jorginho, para com isso, calma. Calma, Jorginho, joga muito, joga demais. A geração... Nós estamos vivendo a geração dos Alans, Dos hein? Alan, como tem Alan, né? Alan ou Alan Rodrigues? Cara, assim, São jogadores diferentes. são bem diferentes. São bem diferentes. Eu acho que vai jogar o Saul é melhor. Tá? Eu vou te dizer que o Eu não gosto do Alan. confronto aqui poderia gosto do ser Alan Alan e Thiago Maia e Jorginho contra Alan Rodrigues. É, a gente fez ali... Não, que o Thiago Maia vai ser o 5. Sim, Com o Alan Alan Rodrigues. também. É que acho que o Já um Jorginho, Jorginho. como sai muito atrás com os O Jorginho. zagueiros, eu acho que ele pode ser o... Ele tem a possibilidade de jogar o cinco. Everton Araújo, se o Everton Araújo perderia pro Alan Rodrigues. A amostragem do Alan Rodrigues é muito pequena. É pequeno, mas a do Alan já é muito grande e não curto... Sabe que o Alan ele faz parte de uma mas eu vou- geração que não existe mais, né? Que é do Arthur, o Alan, é o volante baixinho que roda a bola ali no meio campo, que demora muito pra soltar a bola. Não sei, cara. Eu vou dizer um negócio pra vocês, tá? Eu sei que a escalação que a gente tá fazendo aí é correta e tal, mas dentro dessa ideia do Roger, eu não duvido o treinador botar o Alan Rodrigues aberto na direita e tirar o Tabata e com mais um volante, tá? Mas com quem? Com o Bruno Henrique? Com o Richard? Com o Richard, sei lá. Ah, Eu não duvido em fazer isso, tá? Por característica, eu vou votar no Alan Rodrigues. Eu também. Vou de Alan Rodrigues, mas mais pela questão do Alan ali. O Alan não me convence. Eu voto assim. no Saul. Se o treinador... mas é esse aqui. É que se o agora. treinador do Flamengo vai escavar o time errado, eu não posso fazer nada. Eu escavaria o Saul, né? Não, Escolhe mas um, é hein? que tem que votar. Vamos de novo. Vamos lá. Mano a mano é Alan versus Alan Rafael Rodrigues. Ramos fez aqui o mano. Não a mano. é- que o Ramos enfraqueceu o Flamengo. Não, Os calma, produtores não faziam. é Alan ou Saul versus Alan Rodrigues. É. entendeu? Tá. Vamos de novo. Alan ou Alan Rodrigues? Tá bom, vamos no Alan Rodrigues. Que pelo isso, hein? Que já fez, mas eu Tá bem. tenho o Saul e o Nico Dela Cruz à frente dele ainda. nesse Luiz time. Araújo ou Bruno Tabata? Luiz Araújo. Luiz Araújo não, pré-temporada. Ele é decisivo, né? Se eu falei que o Flamengo tem dificuldades para fazer gols, o Luiz E o Araújo que é um chuta cara esse que tem rapaz? números. O Tem que chuta gols, esse rapaz? assistência, tá jogando muita bola. E sabe que esse Luiz Araújo. momento do Mirassol hoje é graças ao Luiz Araújo. Mas é que eles gastaram com o CT. Eles pegaram o dinheiro do Luiz Araújo, quando venderam, o São Paulo vendeu pro Lille e aplicaram tudo no CT. Não, vai me dizer que os caras gastaram com o CT. Então acho que se o Inter tivesse E vendido... depois tipo, foram melhorando o CT, mas Sim. a primeira parte, ela é com o dinheiro do Luiz Araújo. Se o Inter tivesse pego o dinheiro do Gabriel Carvalho e colocado no CT, tu acha que seria uma boa? Ah, o Inter não tá- tem CT. Mas teria gente criticando porque não gastou com o jogador. É. Plata ou Alan Patrick? Boa, polêmica essa aí, hein? Que Polêmica essa aí, hein? são posições diferentes. Certo? né? A gente tá, né, projetando Projetando que o Plata jogue por dentro. Por dentro, Né? porque pode jogar. Se der forma dupla de ataque com o... Bom, se fosse o Pedro. Arrascaeta, a discussão não arrancaria. O Arrascaeta é muito melhor que o Alan Patrick. Como assim? Se fosse a Rascaeta, eu ia dizer Arrascaeta, Berton Sá. 2x0. Assim, ó, eu... Mas o Alan Patrick pediu pra seleção que o quem Ancelotti tinha que pediu? convocar a Mas aí tem que- seleção. tu tem que- Ah, eu ouvi aqui também isso. Eu acho o... Depois do hat-trick que ele fez vou- contra o Nacional. Eu vou começar De a Medellín. botar álcool aqui dentro. O Alan Patrick vem de tem 2 condição, jogos cara. muito ruins contra o Fluminense, tá? Tá. O Alan Patrick no jogo contra o Flamengo lá não funcionou.
Uhum. Eu voto no Plata, que eu acho que pro jogo o Plata pode ser mais decisivo que o Alan Patrick. Eu voto no Alan Patrick. Se mais tem que pela tem um pênalti pro hierarquia. Inter, Comigo, óbvio. cara. Se derem um pênalti pro Inter, Rafael, o Alan Patrick vai bater o pênalti. Mas tirando o Agora, pênalti, ele não tem aparecido em jogo grande. Voto no Alan Patrick Tem que pelo desempatar. que ele representa, por ser um jogador mais central no time. Mas para mim tá começando a sinalizar muito claramente que o Alan Patrick começa a descer a lomba. Até ele começa a sentir o peso da idade, não é mais Pode um ser. jogador jovem. Eu acho que assim, o Plata é um cara que o Felipe Luiz adora. Foi um jogador que veio no ano passado e ele usou como titular, inclusive no lugar do Gabigol várias vezes. E deu certo, o Plata faz o gol do título contra o Atlético Mineiro. Ele joga em todas ali. né? Ele joga bem, ele joga bem. Só que eu acho que assim, se o Inter funciona, em alguns jogos ele funciona, é muito por causa do Alan Patrick. Então acho que pela dependência e hierarquia, como o Léo falou, eu vou de Alan Patrick. Jogou no Flamengo, Alan Patrick. Jogou no Flamengo. Samuel Lino ou Wesley? Lino, né? Lino. Ainda mais o ano que o Wesley faz, né? É. Um gol no ano. gol. E o Samuel Lino, mas a amostragem do Samuel Lino é pequena também. Só que Pequena. o Samuel Lino a gente já acompanhava na TV, vendo o Atlético de Madrid. E a pequena amostragem dele mostra que ele é um jogador de categoria superior. Esse é um cara jogador que pode dribla parar na fácil. seleção. Isso, ele dribla fácil, é rápido e é forte. Exato. Eu vi que assim, ele tem uma dificuldade para fazer gols. Ele corta bem. Ele não sabe fazer gol, ele é a ponta que não sabe fazer gol. É isso aí. Mas se ele resolver isso aí, cara, vira um atacante É que se ele excepcional. se ele fizesse Não gol, tá ele não aqui, né? estava aqui, né? Perfeito. O Atlético de Madrid tem outro jogador, que é o filho do Simeone lá, o Juliano, que também é um pontinha que não consegue fazer gol. Impressionante. Fez gol no Dribla, Brasil, corta, eu sei, mas E já corre, foi convocado cruza, pra mas não seleção, faz na gol. seleção ele fez É. gol. fez gol contra o Brasil do Dorival. Mas o Brasil do Dorival... Pedro ou Ricardo Matias? Pedro, mas o curioso é que a reclamação do Roger em relação ao Ricardo Matias foi a mesma do Felipe Luiz do Pedro, né? Na questão da intensidade de verdade. treinos, né? Então acho que o Ricardo Matias deve olhar pro Pedro como um exemplo, porque o Pedro é o melhor 9 da geração brasileira e esse cara não vingou na Europa exatamente por essa questão de competitividade. Se o Ricardo Matias quer sair do Inter e brilhar na Europa, ele vai ter que se dedicar mais de segunda a sexta-feira, não é só no domingo. O Ricardo Matias, eu acho que ele vai ter que passar. Tem muitos jogadores brasileiros que saem daqui, vão para a Europa e ganham corpo, né? Eu acho que o Matias vai ter que passar por um processo um pouco diferente na preparação dele. Ele é muito pesado. Eu vejo o Matias com capacidade para ser o Isaac, que agora está todo mundo disputando na Europa. Só que o Isaac é mais esguio, é mais veloz. O Matias vai precisar cuidar muito dessa questão física, porque ele tem que saber usar essa altura dele, só que ele tem que ter mais mobilidade. Mas tem um potencial absurdo, né? Não, ele tem 1,95m? e a capacidade que ele tem de fazer gol, né? A facilidade que ele faz gol. Porque a gente tá falando sobre o Flamengo, que muitas vezes o melhor Flamengo coletivamente é o Flamengo que não tem o Pedro. É o Flamengo que compete, que É o pressiona. o Felipe Luiz falou no início do ano que foi uma crise lá. Como é que não pode jogar Pedro e Arrascaeta juntos? Não pode. Só que aí o Pro time... estilo de jogo que o Felipe Luiz faz, não dá pra jogar Para os dois mim, juntos. a entrevista do Boto para o jornal italiano, em que ele disse que queria o Vlahovic, Vlahovic, e que o Pedro ele queria negociar, que chegasse que proposta, depois a informação vaza para o Mauro César, que ele ela dá aqui 15 atrapalha milhões de euros, os né? planos do Que o- Felipe Luiz Isso. e do Boto, que realmente, pela característica de jogo do Felipe Luiz, ele quer um centroavante de velocidade. Ele não quer um centroavante que fique recebendo a bola. E outro, Pedro é muito lento. Na seleção brasileira ficou claro isso, né? É, o Felipe Luiz que é o cara do Chelsea. O João Pedro. É, O Julian Álvares. Julian Álvares. Jogador Esse de tipo de jogador. É. de explosão. Que é difícil. É É difícil difícil. ser esse jogador. Né? O cara que faz gol. E essa é a questão, que o melhor Flamengo coletivo é sem o Pedro, mas aí fica um time que o arame liso, né? Que domina e muitas vezes não faz Cria o gol. pouca chance. Então, por isso que o Matias tem que olhar para exemplo, porque se o Matias tiver essa entrega, fazer gol ele faz o mais difícil no futebol. Saber fazer gol. Se ele tiver entrega, ele vai jogar na Europa em clube grande. Vamos lá. Roger ou Felipe Luiz? Acho que nem parte, né? Pra mim, pelo menos, acho que o Roger é um técnico que vai fechar já 10 anos na Série A, mas não tem um grande título, não conseguiu, e pegou times caros, né? Pegou times que investem. Palmeiras Atlético no Mineiro, auge, Palmeiras, Atlético no O auge. começo de trabalho do Roger e sempre é bom. não conseguiu. Isso. Ele foi melhor Grêmio. campanha na Libertadores da primeira fase no Flamengo, no Palmeiras e no Atlético. Certo. E depois ele não consegue sustentar. Agora o Inter está tendo a chance de resgatar e de seguir adiante no trabalho. É um trabalho longo do Roger, padrão do Roger nos últimos tempos.
No Sabe- Bahia ele teve um trabalho mais longo também. mais longo também. Mas era um outro Bahia. Eu voto no Felipe Luiz. Munari? Não, Felipe Luiz é treinador brasileiro com capacidade para estar na Europa. O Felipe Luiz, na coletiva pós-jogo contra o Mirassol, é um cara que tá pronto, né? Chega um repórter da Colômbia, faz uma pergunta para ele sobre o Carrascal, e ele responde em espanhol. Um espanhol, assim, fluente, assim. Ele tá pronto para sair e E tem a fazer mentalidade. fora. Ele é um treinador, Fazer ele só é brasileiro trabalho porque ele fora. nasceu É que o aqui. Felipe Luiz, Porque a ele- formação dele é europeia como O treinador. Felipe Luiz ele surge no Figueirense, Isso. já estava jogando no profissional do Figueirense, vai para uma seleção sub-20 e logo já é vendido pro Porto, se eu não estou enganado. Não me lembro o que é antes do... Eu sei que é Atlético, Chelsea, aí volta pro Atlético, Mas ele E tem Flamengo? uma passagem anterior. tem um Ajax. outro time. Ajax. Ajax. Pode ser. Ajax. O curioso é que são dois laterais esquerdos e vitoriosos, né? O Roger foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil 4 vezes, Brasileiro. do Brasileirão. Só que o Felipe Luiz aí coloca aqui Premier League, La Liga, na Liga Europa, Copa do Rei, Copa da Liga E Inglesa, o Felipe- Brasileirão, Libertadores, E o duas Felipe vezes. Luiz trabalhou com os grandes técnicos da Europa. Trabalhou com né? grandes técnicos também. Que eu E acho ele que é muito inspirado no... Se inspira muito no Simeone. O que Mourinho foi foi o último técnico técnico. dele no Foi. Chelsea, né? no Foi. Chelsea. Eu acho que esse é um grande ponto do futebol brasileiro, que é para um outro programa, tá? Um episódio só sobre isso, não sei se aqui no The League ou se é onde, que é isso que a gente fala, trabalhou com os grandes treinadores. Os grandes jogadores brasileiros, eles que trabalham com esses grandes treinadores, eles não têm virado treinador. A gente pega a geração Por exemplo. do campeão do mundo de 2002, os Ronaldos, Ah, Rivaldos, sim, os caras não Quem que viraram virou, o né? Lúcio. Pô, olha com quem que o Lúcio trabalhou no Bayern de Munique e na Inter de verdade. Milão. Mas o Lúcio não virou treinador. Não. Né? O Roque Júnior ameaçou virar treinador, trabalhou com o Ancelotti e tal, mas não, depois foi virar manager, virou comentarista. Gilberto Silva, Gilberto Kleberson, Silva, nenhum ele tinha um trabalhou. clube. Kaká. Primeira camisa. Se a gente for comparar Ninguém com uma fazia- geração argentina dessa mesma época, que é verdade, pode tirar Eu o sei, sorvetinho rapaz. da testa, eu sei que eles não ganharam na seleção, mas não tô falando isso. Calma, Eu tô falando dos, Ninguém falou nada aí. dos Falou jogadores uma dos coisa- anos, do começo dos anos 2000 da Argentina, quantos viraram treinador? Né? Tu vai pegar ali, bom, o próprio Burgos, mas aí Simeone, Pochettino, Ajala que tá na comissão técnica, Scaloni. Samuel na comissão Scaloni técnica, foi Scaloni depois, tá né? na comissão o- técnica, o- Kili Gonçalves, Lateral esquerdo Almeida, reserva, que eu falei o- antes, Pochettino, não, Não, que começou que foi formado pra gente no Júnior, foi na Heinz. Sub-20. depois Sub-17. Pochettino, Não. Heinz. Heinz, Lateral também, esquerdo. O Milito, Gabriel Milito. Era o Gabriel genérico Milito. o genérico do... Do Sorin. Sorin. Pochettino? Não, Não, o lateral outro, eu esquerdo. sei, o que jogou no Bayern Leverkusen, como é que é o Isso. nome, o cabeludo? Placente. 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 Eu ia dizer Platense. O Crespo, Demichelis. Demichelis. É. Agora, quer ver uma nova geração? Até o O Teves, próprio... Fernando Gago, da o próprio geração recente. Martim Palermo. o Palermo. Virou técnico. Por que que a Esqueloto. Esqueloto. Por que da geração brasileira de 2000 pra cá, os grandes jogadores, o Gajardo, os grandes jogadores não viraram técnico? Almeida, dessa geração. Tá, não se vive agora. Os grandes jogadores do Isso. Brasil de 2000 pra cá, desse século, eles não... Tem o Ceni, que virou treinador. Boa lembrança. Quem mais que virou Ceni. treinador? O Vampeta foi treinador por um período Para, no cara, Grêmio claro que Osasco. não. É. Cara. Então, assim, é porque... Alex. O Alex Cabeção, o Alex Cabeção, mas assim tu vai ver, porque esses caras, tu vai pegar um ex-jogador brasileiro, que o cara jogou no Real Madrid, no Barcelona, na Inter, no Arsenal, no Manchester United, sabe o quê? Esse cara tem o conhecimento do trabalho com É. grandes treinadores do O mundo. Silvinho é dessa O geração. Silvinho é. Boa lembrança. O Silvinho é. Boa lembrança. Mas o são- Edu Gaspar não é da geração, virou. mas não virou... Mas olha só, a gente técnico, falou né? de 15 jogadores da Argentina e 3 Pra brasileiros. achar brasileiro é Então difícil. tu gera isso. E mesmo o Ceni não jogou na Europa. Então o Ceni não teve esse trabalho com os caras. Não trabalhou com o Mourinho, com o Ancelotti, isso atrapalha Camacho. assim o Camacho. Isso atrapalha a geração brasileira. Eu posso ter certeza que o Gilberto Silva trabalhando com o Wenger o tempo que ele trabalhou, ou tu pegar o Lúcio que trabalhou com os caras na Alemanha, que trabalhou com o Mourinho, que trabalhou com o Mantini na Inter. Esse cara tem o agregado. Kaká, Esse cara por ganha exemplo. o Kaká. O Kaká poderia ser um cara que, né? Pô, o Milan, Real Mourinho, Madrid. o Ancelotti, cara, esses caras, eles teriam que trazer, eles trariam coisa assim. Eles trariam do dia a dia. E muitos O deles Guardiola não viraram... aprendeu do Cruyff, de trabalhar com o Cruyff. Poucos deles viraram gerente executivo ou ocupando cargos, né? Então tu tem dos treinadores brasileiros hoje, tu vai pegar os brasileiros na Série A. O Roger fez uma carreira toda no Brasil, né? O O Mano Ceni Menezes também. não foi nem treinador, nem jogador, né? Jogou no, sei lá, no Guarani de Venâncio Não, o Mano Aires. jogava futebol amador. Ele vira técnico no sub-20 É. do Guarani de Venâncio. Carpini, O o Renato. Renato, mas aqui, foi um grande Aqui. jogador aqui, né? Aqui, Não, só. não trabalhou na O Europa com Carpini fez mas aí no mercado secundário. mercado secundário, tu vai ver, o Diniz não foi um grande, aqui não foi um mercado, não, eu tô dizendo assim, o cara ter ido lá na Jogou Europa, lá. trabalhado com os grandes treinadores Sim. do mundo. Sim. É isso. Só o É o Felipe, Felipe Luiz. Luiz. Então, e ajuda
Ajuda. O Guardiola só é o Guardiola porque trabalhou com o Cruyff. Aí tu teve brasileiro trabalhando com o Cruyff. O Romário, só que o Romário... E tem algo nunca que quis eles saber de fazem, nada. né? O Guardiola, no final da carreira, vai jogar no Dourado Sinaloa. Pra ter uma experiência fora, pra conhecer outros mundos, pra conhecer outro tipo de futebol, outra cultura, porque tudo tu vai agregando, né? Tudo tu vai colocando na mochila, como eles dizem. Enfim, mas tem uma questão de educação também, de formação, né? Os jogadores... A Argentina perdeu muito isso. E o Tevez deu uma entrevista dizendo que tinha um jogador dele que não sabia ler. Independiente. No Independiente, que ele ficou impressionado. E aí o Tevez colocou aula particular e ele descobriu que não era aquele caso só. Ele colocou uma professora particular para dar aula para os jogadores. Tem uma entrevista que eu publiquei no GZH com o Gustavo Grossi no final de semana. Boa entrevista. Falando da formação. Boa entrevista. E o Gustavo Grossi é um cara que defende isso, que é Que bom que ele totalmente a falou. escola do River. Que é a formação do atleta jovem a partir da educação dele formal na escola. Então ele une a educação com a educação esportiva, porque tu aumentando a cognição do atleta, ele vai conseguir entender melhor o jogo, ele vai ter mais ferramentas. Mas aí tem uma questão que a Argentina está perdendo. A Argentina teve muito isso. O time campeão do mundo da Argentina tinha 7 jogadores do Grossi. O Montiel, Acunha... Não, é Montiel, Julian Álvares. Julian Álvares, Enzo Fernandes. o Enzo zagueiro, Fernandes. o zagueiro do River, o Pezela. Martínez Quarta, Martins Quarta. Pezela, Enzo Fernandes. Enzo Fernandes. Bastante. Eles são 7. O ele River é contou o 7. clube que mais forma nesse E ele sentido. conta uma história do Montiel, que é espetacular. O Montiel morava numa região vulnerável de Buenos Aires, né? Muito vulnerável. E ele leva o Montiel para morar dentro do River. E aqui em Porto Alegre ele fez o mesmo com o Gabriel Carvalho e com o Iago Nau. O Gabriel Carvalho, que era da Bom Jesus, ele chama o Gabriel Carvalho para uma conversa e diz: como é que é na tua casa? O Gabriel somos em 10 irmãos, assim, a organização é essa, esse não. Nesse ambiente, embora tenha todo o carinho da tua família, todo o Sim. apoio, tu não vai Vai te conseguir prejudicar. virar um atleta de ponta. Vai te prejudicar. Vai te prejudicar. Então ele leva o Gabriel para morar dentro do CT para ter um acompanhamento de 24 horas, né, 360. E deu certo. O Mano a Mano fechou em 9-3. 9-3. Flamengo 9, Inter 3. Então Gravem isso, hein? o time Rocher, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho e Alan Rodrigues, Luiz Araújo, Alan Patrick e Samuel Lino, na frente Pedro, técnico Felipe Luiz. 9-3? 9-3. Tá. Vai ser Entraram vestiário. só Rocher, Alan Rodrigues e Alan Patrick. Vai pro vestiário. o Rafa vai imprimir e a gente já manda para eles lá colarem no vestiário. O que tem agora? Agora tem o Conexão Copa. Rapidamente, porque nós já estamos em cima da hora. O Conexão Copa trata de Falcão e Zico, 2 ídolos que não ganharam Copa do Mundo e que estiveram no maior meio-campo da história do futebol mundial. Ei, Opa. não. Foi. Chave e Iniesta. É. Não, Xavi, Cerezo- Iniesta e Busquets. Cerezo, Xavi- Zico. Xavi Xabi Iniesta. Alonso, Não. Busquets, Iniesta e Ce- Xavi, o maior da Cere- história. Não tem comparação. Não, peraí. Vamos Xabi Não. Alonso, Busquets, Xavi e Iniesta, o maior meio campo da história do Cerezo- futebol. Da seleção. Isso. Mas Cere- de time, De time, Cerezo, Busquets, Xavi e Iniesta. Iniesta. Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Né. Foi bom, muito bom, foi mas bom. é, Eles sofrem com isso, né? é, Como o- essa geração sofre com Busquets, esse Xavi e inglês, né? Iniesta, eu não... Sabe que eu Aí tu vai sou- capital- É uma terapia isso Foi a aí, né? primeira Copa do Mundo que eu Ano a ano. assisti. É isso. Eu colecionava álbum de figurinha da Ping Pong e era uma coisa tão legal que a gente conseguia jogar bola no intervalo dos jogos. A gurizada ficava vendo o jogo dentro de casa, quando terminava o primeiro tempo, nós ia pra rua, jogava 15 minutos na calçada, voltava todo mundo. E quando eu estive em Barcelona, uma das primeiras colunas que eu fiz, segunda semana que eu estava lá, eu fui onde era o Sarriá. Bah. E pra mim foi uma tragédia coisa de muito Sarriá. forte, assim, cara. Virou uma praça com prédios do lado, prédios de alto padrão, porque é um bairro rico, árvores, assim, um lugar muito bonito. E eu sentei, assim, eu senti um silêncio naquilo, assim. Foi meio O que uma estádio não terapia pra existe mim. mais, não, existe? não, Virou um... não, virou prédios, prédios condomínios, de sim, prédios, alto padrão, pra eles, assim, porque os prédios lá são antigos. Prédio que tem varanda, que tem sacada grande, tu já vê que é prédio de gente de classe A. E é num bairro rico. E no meio tem uma grande praça, onde era uma das goleiras. Pra mim, pelo menos, não sei se é porque eu via aquele jogo, eu sentia aquele jogo, eu sofria aquele jogo. Pra mim tinha uma atmosfera ruim ali. Não sei se é pelo horário que eu fui. Desce havia um italiano ali. Paulo Rossi. Como é que é o Leonardo? Diz o nome do Leonardo Oliveira, como é que seria o Oliveira italiano? Sei lá.
Pois Desce é. o italiano aí, também vai ficar maravilhado aquele negócio. É. Mas pra Quero mim, o jogo. aquele 3 a silêncio, 2. aquelas árvores, assim, era um início de tarde, Sim. Machucou, né? Foi triste. Machucou Foi bastante. triste. Eu acho que pro Brasil e pra seleção, o Zico é muito maior. Não vai Agora, derrubar estante, Minardi. na Itália, Europa, acho que o Falcão é maior. Mas na Copa de 82, o Falcão ele ganha a bola de prata. Isso. O melhor da Copa é o Paulo Rossi e o Falcão é eleito o Cara, segundo o melhor da Falcão- Copa. Ele fez a Copa melhor que o Zico. O Zico pra no- quem votou Pra na Copa, FIFA. né? Mas acho que na carreira toda, acho Não, que o Zico sim. é maior, né? O Zico... Na seleção e time. Ou não? É que o Zico jogava no Flamengo. É, Mas o Falcão, repercussão é aí diferente, né? não é porque o Falcão é um cara que, embora seja catarinense, construiu a É carreira da aldeia. Vai defender porque é da aldeia, né? Óbvio. O Falcão... Só porque é conheço. o carioca e um da aldeia, tu vai Quem defender. é que joga em todas Bairrista. no meio campo? Diz um jogador Bairrista. moderno aí que joga em todas no meio campo. Falcão. O Jorginho. Não, moderno. Não presta Jorginho. atenção no trabalho. McAllister, Enzo Fernandes, McAllister, Valverde, o melhor meio Enzo campista do Fernandes. mundo. Pode Enzo ser. Fernandes, eu não tô comparando. Valverde. Melhor meio campista O do mundo. Valverde. É bom o Valverde também. O Falcão, ele fazia isso em 1975. Sim. O Falcão era 5, era 8, era 10. Sim. Verdade. Ele não- e tinha habilidade, tinha qualidade. O Falcão é um jogador completo. O que faltou para o Falcão foi ganhar um grande título. O Zico era um absurdo que jogava de camisa 10. Mas o Zico era um camisa 10. E o Zico é o primeiro caso de jogador brasileiro feito em laboratório, né? O Zico tem um trabalho em 74 no Flamengo para que ele ganhasse massa muscular desde juvenil, todo um trabalho de estudo, o primeiro jogador assim feito que ganhou massa muscular, porque antes os jogadores nasciam fortes e ficavam fortes. O que era magrinho era magrinho. Mas é comparar Zico e Falcão, é comparar Pelé e Maradona, entendeu? O que tu jogar a camisa Grandes pode nomes. pegar. Claro. Depois o Ronaldinho, o terceiro melhor do mundo, aí depois vem os outros, né? Quem é o nosso cartógrafo? O cartógrafo tem um cara que tem uma conexão, né? De Inter e Flamengo. Falamos dele antes. Léo Ortiz, o cartógrafo da semana. Léo Ortiz. Falado, e eu repito aqui, o Zico disse que ele é o camisa 10 da zaga, que é o cara isso que aí. arma jogo. Eu me lembro quando ele jogava no Sub-20 do Inter, ele surge numa Copa São Paulo e eu fiz uma coluna sobre ele. E aí me contaram que o Léo Ortiz jogava com... O Léo Ortiz é filho do Ortiz, um dos Sim. maiores jogadores de futsal de todos os Que a tempos. nova geração Campeão não do sabe. mundo esse com o não Inter em conhece. 96. 96, mas jogou Futsal. no Grêmio. Ele chegou a jogar como no campo do Grêmio. Campo do Grêmio, isso aí. de campo do Grêmio. 89, É, 7. É por aí. 6, 7, uma por coisa aí. assim, Ele era um cracaço no Cracaço. futsal. E Futsal depois dos fez maiores da parte do time da história. Enxuta, né? Grande time da Enxuta, campeão nacional. E o Ortiz vai trabalhar no Inter no projeto Aprimorar. Ele treinava Aprimorar. atacantes. Por exemplo, o Damião passou por ele. Ele fazia Isso. trabalhos específicos com os atacantes. E a comissão técnica da base do Inter jogava uma pelada toda semana. E o Ortiz levou o Léo Ortiz com 15 anos. E o Léo Ortiz acabou com o jogo. E aí os caras disseram, pá, Ortiz, teu filho tem que jogar. Ele disse, não, ele quer salão, ele não quer ser jogador de campo, ele quer salão. E aí eles convencem o Léo Ortiz a ter uma experiência no campo. E levam ele pro Inter e o Ortiz vira o que vira. Ele queria jogar salão. Ele sobe com o Bragantino, a gente falou antes, com o Antônio Carlos Zago, né? Consegue o acesso para a Série A, campeão da Série B. E aí, no ano passado, o Tite pede a contratação dele, porque ele já tinha sido convocado para a Isso. Copa América, Ele- de 21. Exato, numa segunda chamada. Uma segunda chamada. E ele né? tem uma lesão no joelho, séria, no Isso. Bragantino, mas ele volta e volta jogando muito bem. E o Tite tinha uma zaga consolidada no ano passado, que era Fabrício Bruno e Léo Pereira. E pra encaixar, o Ortiz coloca de volante. E ele se sai bem. E sai bem. Se sai bem. Sai bem. O nosso livro, que não está na estante, está na estante virtual. Pois é, como cadê? você pode ver na É que tela. assim, eu vou pedir esse livro, eu vou comprá-lo, mas ele não chegou a tempo, não deu tempo e tudo mais. Mister Mundo, Jorge Jesus, o Flamengo e o incrível ano de 2019, do Bruno Palvarini. É um livro que conta a trajetória do que o Jesus fez naquele ano, que pra mim é um dos maiores times do Brasil na história, né? E acho que pra mim foi o maior, junto com o Barcelona, foram os melhores times que eu vi. Né, o Barcelona do Guardiola de 2011 e esse Flamengo do Jesus de 2019. Campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão, uma campanha histórica. E tem um dado que é muito legal, que ele deixa como legado, que é aquela relação de poupar nas Copas ou poupar no Brasileirão. Não, Ele não poupa, ele poupa no máximo uma peça. Duas. O time, cantado a... como é que é? prosa e verso. Prosa e verso, que é Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Este time do 1 ao 11, titularíssimo, campeão de tudo, jogou apenas 8 vezes com ele. Mas 8 vezes. Sim. O restante ele ali, o Felipe Luiz estava meio que
cansado, trocava por outro jogador. O Gabigol não tava ali, jogava o Pedro. E aí, assim, ele ia administrando. E ele administrava também na minutagem, né? O cara jogava 60 minutos, saía. Eu falei, Pedro, desculpa, mas aqui o banco que o Flamengo tinha não era tão bom como é hoje. No máximo tinha o Vitinho, Diego Ribas, mas o restante era Pará, era Lincoln, Renier. Não era um banco tão pomposo como é hoje. Sim, né? sim. E aí por isso também que ele não poupava tanto, né? Ele poupava só uma Tinha uma o peça. Michael, né? O Michael... O Michael tava vendo uma entrevista aí num podcast que o Eu acho que Jesus ele não tava disse pra esse ele. ano. Eu acho que ele vem no ano Baixinho, seguinte. Tu é muito bom Vem no de ano bola, mas tu és muito burro. Mais ou menos. Se tu não fosse tão burro, tu Espontâneo, seria um habilidoso. jogador. É isso aí. Mr. Mundo, Jorge Jesus. A produção é de quem? Rafael Ramos. Aliás, parabéns pra você. Vamos, né? Parabéns, nessa Jana. data Jana. querida. Felicidade, Jana. Muitas felicidades. Um beijo pra Jana. Beijo. Nossa Jana tá em diretora. Cândido Godoy. Tá em Cândido Godoy. Férias. Foi procurar a gêmea dela, porque Cândido Godoy é a cidade dos gêmeos, né? Ah, é? Ah, é? A Jana deve estar procurando a gêmea dela. Os mexizos. Teremos duas A Argentina gêmeas. se fala Teremos mexizo. duas Janas aqui, Mestiço. possivelmente na volta das viagens dela. Um beijo pra Jana, saúde, felicidade, tá de aniversário, nossa diretora. Mas a produção ficou a cargo do Rafael Ramos, que é craque também. A técnica é do Leandro Carvalho e do José Tiago Lemes. A sonoplastia é dele, do mito, a lenda. Quem? Quem, Bertoncello? Quem? O guerreiro Paulo Fraga. O guerreiro Paulo Fraga. O Com sua incansável, espada, seu escudo, sempre avante. destemido Paulo Destemido. Fraga. Corajoso. E do Rafael Lindemann. Exatamente. Craque também. Craque. Siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Deixa teu like também. Aí, ó. Lá em GZH, dê o like. E não deixa de dar o like, porque dando like e assinando o canal de GZH, sempre que tiver episódio novo, você vai ser avisado. O Mapa da Copa termina por aqui. Nós voltamos semana que vem. Para repercutir a primeira partida do Flamengo e Inter. E para que projetar o joguem na próximo nossa jogo. cara que 9-3 do Flamengo no mano a mano foi uma mentira, nós erramos. Munari, presta atenção no trabalho, dá tchau para as pessoas. Temos um mal grande educado. confronto entre Racing e Peñarol nessa fase também. E outro grande confronto entre Boa. Fortaleza e Vélez Sarsfield. 2 emergentes. Maher Carrizo, preste atenção nesse jogador Ah, boa. do Vélez. O Vélez forma muito, né? Almada, o menino que tá no... Montoro. no Montoro, que tá no Montoro. Botafogo. Ordões está indo pra Europa também. Vamos fazer um episódio sobre o Vélez. Valeu. Tchau.